Olá, pessoal! Começa agora o Momento Papo de Mãe. Entre as centenas de mensagens que a gente recebe, há muitas em que pais e mães comentam que os filhos são agitados demais. Há crianças que são logo rotuladas até como hiperativas. Conforme o bebê cresce, é natural que ele passe a dar mais trabalho mesmo. Vai aprender a andar, pular, correr e criança tem realmente muita energia. Ser agitado é normal e nem sempre é um sinal de problema, pelo contrário. Nossa mamãe convidada desta vez é a Angélica Salles, mãe do Rafik, de 10 anos, e do Arthur, de 1 ano e 10 meses. Angélica, como são os seus filhos? Eu tenho um filho de 10 anos, né, o Rafik, que desde muito novo era muito inquieto, difícil de controlar, então eu sempre achei que ele era agitado além da conta, mas tinha dificuldade para distinguir essa agitação de um problema real. De uma hiperatividade, um déficit de atenção. Exatamente. E eu achava até que ele tinha as características do meu primeiro marido, que também era muito inquieto. E depois me casei de novo e agora eu tenho o Arthur, de 1 ano e 10 meses. Mas, enfim, é uma criança super agitada, o que talvez seja natural para a idade, mas também fico com as mesmas dúvidas e fico imaginando que o problema talvez seja eu, né? Eu que sou agitada. Vamos saber, então. A gente vai tentar descobrir, então, olha, porque para tirar nossas dúvidas, chamamos o neurologista infantil Erasmo Casella. Doutor Erasmo, tem uma diferença mesmo da criança que é agitada e da que, de fato, tem uma hiperatividade? Sim, no caso da hiperatividade, eu acredito que você está querendo falar de um transtorno de hiperatividade, do déficit de atenção, hiperatividade, barra o impulsividade. TDAH, né? TDAH. O transtorno, geralmente o diagnóstico é depois dos 6 anos de idade. Dá para fazer um diagnóstico em crianças de 4 a 5 anos, mas precisa ser uma pessoa muito experiente do que é o normal, do que não é o normal, como vocês apontaram, da importância de saber que criança normal é agitada. Mas esse diagnóstico do transtorno é quando o indivíduo tem prejuízo. Prejuízo assim, se eu tenho o tal do TDAH, eu tenho que ter prejuízo, ou seja, no social, porque eu sou agitado, incomodo as crianças e eles não querem ser meus amigos, ou então eu começo a ter prejuízo na escola, no comportamento familiar. Enquanto a criança agitada faz parte do desenvolvimento normal, o cérebro está amadurecendo e, obviamente, que a agitação normal para uma criança de 3 anos não é normal para uma criança de 6 ou 7 anos de idade. A grande maioria das crianças que eu vejo no dia a dia que vêm precocemente no consultório porque são agitadas, elas não vão ter TDAH depois. Obviamente que alguns que têm TDAH, que você faz o diagnóstico, você vai para a história, eles eram agitados, mas é a minoria dos agitados. Então, talvez os pais tenham que ter mais paciência e entender. E muitas vezes essa agitação inicial passa, né? No seu caso, com o seu mais velho, melhorou? Você sentiu interessante isso? Você dizer isso, porque o que eu percebi com o passar dos anos, embora o meu filho mais velho ainda seja inquieto e tenha essa necessidade de quer brincar o tempo todo, então ele faz a lição, ele tem uma coisa assim que ele é super inteligente para matemática, que eu acho que é um negócio complicado, mas ele faz muito rápido, em segundos, e vai correr, vai brincar. Mas o que eu percebi com o passar dos anos é que diminuiu muito, ele melhorou muito em relação ao que ele era quando ele era muito novo e que me assustava. Mas pode ter uma questão da personalidade dele também, né? E que tem que ser respeitada. Hoje até acho que é um pouco mais isso, assim, eu acho que eu fiquei assustada, alertada, sem necessidade. Mas você chegou a procurar médicos para ver se tinha algum diagnóstico? Não procurei neurologista, mas eu levava a terapia desde muito cedo e aí nunca tive esse diagnóstico, embora quando você tenta fazer o diagnóstico, eu me lembro que uma das coisas que eles pedem é que você responda aquelas questões. Seu filho mexe muito, se mexe durante a aula, não consegue prestar atenção. E aí eu respondia assim para muitos dos comportamentos dele. Eu falava, nossa, ele tem mesmo. Mas a terapeuta nunca fechou esse diagnóstico. E ele não tinha esses prejuízos, esse seu filho mais velho? Não Como teve, o doutor falou, não social teve. na escola. Era um pouco mais difícil de fazê-lo estudar, assim. Eu tinha que sentar e ficar com ele e tal, e aí ele conseguia entender, mas... Crianças assim que um pouco mais, porque todas são agitadas, as pequenininhas, tem umas um pouco mais, outras menos. Aí pode ser questão de personalidade e os pais de impor limites mesmo. É muito importante e às vezes é interessante que os pais vêm no consultório falando
o meu filho é super agitado, ele chega até a me agredir. Falei, e na escola? Ah, não, na escola é um santinho. Obedece à professora, os amigos gostam dele, se relaciona bem. Eu falei, então, já temos o diagnóstico, é falta de limites. Porque nessa faixa etária, né, doutor, que eles estão, é o que você falou, eles estão descobrindo como também viver em sociedade, eles vão testando, né? Então tem que impor limites também. Os pais têm que saber o papel de impor limites, que é um problema que cada vez vem se acentuando mais. Desde 1980 para cá, acho que nós, pais, fomos diminuindo os limites. Isso vai refletir na vida adulta. Eles depois não aguentam as frustrações que acontecem no desenvolvimento normal e a gente está tendo muito problema em adulto. Mas aí a gente precisa tomar cuidado também, porque aí também não pode culpar os pais e falar, é falta de educação, os pais não estão sabendo educar. Porque tem casos mesmo que é mais difícil controlar a criança, né? A gente até pode falar mais sobre isso no próximo bloco e nós vamos falar também sobre quando é necessário, então, a criança fazer um tratamento. O Momento Papo de Mãe volta já. O Momento Papo de Mãe está de volta. Doutor Casella, quando a criança pequena é muito agitada, e aí os pais começam a receber muitas reclamações da professora, dos pais dos amiguinhos, tem alguma coisa que pode ser feita? Eu acho assim, os pais, eles não podem negar esse tipo de reclamação como se não fosse nada, e nem ficar com raiva de quem reclama. Eu acho que eles têm que estar atentos e saber se aquela reclamação está muito dirigida para ele. Por exemplo, uma professora, ela está num grupo de 20 alunos, 15, 30 alunos, e ela está reclamando daquela criança. Se ela estiver reclamando de todas ou de metade, eu acho que a gente não valoriza tanto. Mas quando chega, ela reclama daquele aluno, o pai tem que prestar atenção e procurar ajuda. Uma coisa que funciona muito nessa idade não é a terapia da criança. Precisa uma orientação, um coaching de pais para orientar o que eles têm que fazer, como tem que se portar, eles entenderem situações de não rotular a criança de agitada, quando for criticar comportamento, elogiar, fazer o reforço positivo quando a criança faz a coisa direitinho, você fazer esse tipo de estimulação. Reforço positivo é uma das coisas mais importantes que acontece para melhorar o comportamento de criança. Para os pais aprenderem a lidar com aquela criança também. No seu caso, chegou a acontecer isso, de vir alguma reclamação da escola ou pai de amiguinho? Sim. Então, não chegou a ter propriamente um problema de prejuízo do aprendizado. Acho que até porque no início da vida escolar, as aulas não são muito complexas, né? Então, meu medo é que ele tivesse dificuldade com o passar dos anos, o que acabou não acontecendo. O que tem é queixas da disciplina mesmo, da falta de disciplina. Não chega a afetar muito a questão do aprendizado. E essa preocupação de não rotulá-lo, você teve? Porque se os pais ficam falando muito assim, a criança é muito agitada, ela não para... Aí a criança já fica se sentindo, já assume essa personalidade, né? Não, acho que a gente nunca rotulou muito. Eu tinha essa preocupação, mas eu não tentava transferir isso muito para ele, justamente para não criar essa preocupação também na criança. E com mais de um filho, acho que a gente percebe também que a gente vai ter que lidar com cada um de um jeito, né? Exatamente. Aquela história de que você cria todos da mesma maneira, não dá, né, doutor? Cada filho tem que ter uma escola, às vezes, nem sempre a mesma escola serve para todos os filhos. E uma recomendação que eu acho importante, os pais têm que lembrar que nós somos espelhos para os filhos. E se eu sou agitado, se eu sou nervoso, o filho vai ter reação de agitação, reação de nervoso. Então a gente tem que ter a Angélica se colocando no lugar, mas não se sinta culpada. Não, mas eu sou muito ansiosa, eu sou um pouco inquieta mesmo, mas não me lembro de ter sido uma criança assim. Mas eu imagino que tenha mesmo alguma... Que passa, né? Mas tem criança agitada que os pais são mais calmos também, né? Tem. Como a gente já sabe que a maioria das crianças agitadas, eu volto a reforçar, não vão ser crianças com TDAH depois. Na verdade, tem que se preocupar, eu acho que principalmente nessa idade, 2, 3 anos, se a criança não for agitada, não é, doutor? Acho que a criança muito parada preocupa mais do que uma criança agitada. Olha, como a gente disse no começo do programa, muitos pais escreveram falando sobre esse assunto e nós separamos aqui algumas mensagens e perguntas de telespectadores. A Fernanda Pacheco, de São Paulo, diz que está sofrendo porque o filho de 2 anos parece um furacão dentro de casa. A Andréia Lima, também de São Paulo, diz que o filho de 2 anos é agitado e agressivo, chega a quebrar as coisas e bater na irmã. Como que a Andréia tem que agir nessas horas, doutor?
Olha, Andréia, um filho muito agitado, e principalmente em momentos de agressividade, às vezes ele está tão transtornado que não adianta você, nessa hora, tentar ensinar alguma coisa para ele. Nessa hora, às vezes, é melhor você, às vezes, sair de perto, esperar ele acalmar. É como se tivesse um vírus de computador na cabeça daquela criança. Ele está agitado e não adianta, não vai entrar nada mais. Você sair dessa situação, esperar ele acalmar, voltar, dizer que gosta dele, qual que seria a reação esperada que você teria dele naquela situação, dar exemplo e você se comportando assim. Mas eu volto a falar, se os pais gritam com os filhos de um modo exagerado em outros momentos, é assim que eles vão aprender a se comportar. Então, tem que modificar toda a estrutura da família. Doutor, e o Rodrigo Santos, pai da Ana Júlia, de 6 meses, de Terra Nova, na Bahia, diz que a filha é estressada e impaciente e pergunta o que faz. Mas 6 meses é bem nova, né, doutor? Nossa, 6 meses? O estresse está difícil no mundo, mas acho que precisamos ver, e às vezes ele precisa da opinião de profissionais para ver se realmente essa criança é estressada. Na verdade, a criança de 6 meses, ela tem dificuldades, ela não gosta, às vezes, de começar a ficar separada da mãe, ela começa a ter aquela parte da separação, que ela não é uma coisa só com a mãe, então chora mais fácil, fica irritada mais fácil, em alguns momentos. Se isso é um exagero, precisa haver um ambiente. Às vezes, um ambiente muito barulhento, um ambiente muito agitado, gera mesmo estresse numa criança. Ou se a criança não está com fome, porque o bebê chora por várias... É a maneira dele se manifestar, né? Sim. Doutor Casella, muito obrigada por ter ajudado os nossos telespectadores. Roberta, obrigado eu. Prazer estar aqui. Angélica, e você, com o seu filho mais velho, aprendeu como lidar com ele, passou a fazer isso com o seu mais novo? Sim, eu acho até que a gente relaxa um pouco depois de ver a transformação dos anos e que a criança vai melhorando mesmo. Quando você vai criar o filho mais novo, você já até começa a achar um pouco mais normal aquele comportamento. É cansativo, a gente tem que ter muita energia mesmo para lidar com uma criança muito nova, mas acho que ter lidado com uma criança que foi também assim quando nova me ajudou muito. Eu acho que o filho mais velho sempre sofre mais, é a nossa cobaia, né, doutor? Não é fácil, eles não vêm com bula de orientação quando nascem. E acho que a gente aprende com os mais velhos, melhora um pouco no segundo, um pouco mais no terceiro. E aí vai, né? Doutor Casella, muito obrigada pela participação aqui no Momento Papo de Mãe. Eu que agradeço de estar aqui, é um prazer, viu? Angélica, muito obrigada por dividir as suas histórias com a gente. Legal, eu que agradeço. Quando vier o terceiro, então, você já está mais preparada ainda. E obrigada também a você que nos assiste por nos acompanhar e participar do programa, enviando perguntas e sugestões. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até! Uma dica para os pais em relação a comportamentos inadequados é a história do reforço positivo, ou seja, se ela não fizer aquele comportamento que é tido como inadequado, ela ganha um prêmio após alguns dias sem fazer esse comportamento. Você vai treinando comportamentos diferentes e assim por diante.